Todos, cá estamos de novo para mais um tema, mais um mito evangélico e desta vez vamos falar sobre o mito dos frutos. Todos nós já ouvimos falar esta expressão: pelos seus frutos os conhecereis. Este mito é um mito que tem causado grandes divisões, confusões dentro da Igreja de Jesus Cristo e, pior ainda, tem levado a níveis de comparação em que as pessoas se degladiam comparando os frutos uns dos outros. Provavelmente já ouvimos expressões: a minha igreja é melhor que a tua, o meu pastor tem muito mais unção que o teu, é muito mais famoso, olha os frutos dele. E quando nós vamos analisar, as pessoas criaram este mito à volta do assunto dos frutos, só que a maioria não entende qual é o verdadeiro fruto que Deus quer ver nas nossas vidas. Nós somos muito dados ao lado emocional, ao lado daquilo que os nossos olhos veem, e sem querer, por causa dessas emoções, desse lado emocional, nós muitas vezes perdemos as estribeiras e deixamos de pensar. Deus nos deu uma cabeça para raciocinar, para pensar, para fazer contas, para analisarmos, porque nem tudo o que parece luz é verdadeiramente luz. E Jesus nos ensina sobre esses assuntos. Vamos ver, por exemplo, uma passagem muito conhecida que está no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 15 em diante. Jesus, a certa altura, ele diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente, no íntimo dessas pessoas, são lobos devoradores. Eu acho interessante esta expressão de Jesus quando fala lobos devoradores. Ora, é uma expressão forte, porque o lobo é um animal que vem para enganar, vem muitas vezes dissimulado para caçar as suas presas. Por outro lado, também vejo o seguinte: um falso profeta, ao contrário que algumas pessoas possam pensar, é uma pessoa que nunca se converteu a Jesus Cristo verdadeiramente. Porque um lobo devorador, no seu interior, é alguém que nunca se converteu. No entanto, conhece a Bíblia. No entanto, usa o nome de Deus e usa o nome de Jesus, e são pessoas muito conhecedoras das Escrituras. Porque para eles poderem ter a capacidade de enganar, eles têm que conhecer o assunto. Mas é aí que Jesus nos quer ensinar. E que, por vezes, nós, por sermos tão emocionais, muito dado às emoções, não é? Perdemos toda a racionalidade de analisarmos os frutos das pessoas. Jesus diz assim no versículo 16: pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinhos, ou figos dos abrolhos? Claro que não, é impossível. Assim toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Então Jesus está a dizer e comparar-nos até a nós como árvores. Se a raiz da árvore é boa, vai produzir bons frutos. Se a raiz da árvore, se a árvore é má, vai produzir frutos maus. É o que Jesus está aqui a dizer. E é impossível extrair bons frutos
de uma árvore que interiormente está mal. É impossível obter bons frutos de um lobo devorador. É impossível. E então, ele até diz que toda a árvore que não dá bom fruto, versículo 19, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis, disse Jesus. Pelos seus frutos os conhecereis. E depois ele começa aqui a abrir mais o leque, a mostrar acerca de algo que nós achamos que isso é que são os frutos, mas que para Jesus não tem nada a ver. E ele diz assim o versículo 21, nem todo, não quer dizer que são todas as pessoas, não é? Mas nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então a primeira coisa que nós temos que analisar são as palavras que Jesus está a dizer aqui. Lá porque alguém está sempre a falar Senhor, ó Deus, Deus é bom, eu amo tanto a Jesus, eu amo tanto a Deus, isso não significa absolutamente nada. Essas expressões não significam que essa pessoa tenha fruto. Há pessoas que são boas, que têm bom fruto e que também falam que Deus é bom, Deus é Senhor. Por isso é que ele diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O que ele está a querer dizer é o seguinte, se é pelos frutos que nós conhecemos, quem é que é lobo, quem não é, quem é que é falso ou quem é verdadeiro, ele está a dizer que o fruto de exclamar Senhor não é por aí que vamos conhecer, não é aí que vamos ver a diferença. Mas ele ainda diz o seguinte, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Aquele que faz a vontade do Pai, que está nos céus. Ele depois diz, versículo 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demónios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Uau! Isto é muito forte. Nunca vos conheci porquê? Porque verdadeiramente nunca creram. Nunca se arrependeram de nada. Eles não são salvos, eles nunca nasceram de novo. Porquê? Porque interiormente são lobos devoradores. No entanto, profetizaram, no entanto, fizeram maravilhas em nome dele, expulsaram até demónios. E o interessante é que provavelmente os demónios obedeceram, porque aqui diz, expulsaram demónios. Aconteceram de facto maravilhas, curas, tudo em nome de Jesus. E aqui dá que pensar. E nós ficamos a pensar, então, mas quando nós vemos alguém com uma unção extraordinária, que faz milagres, maravilhas, curas extraordinárias, então isso não é sinal que essa pessoa é de Deus? Não. Jesus está a dizer que não. Esse não é o sinal de nós pensarmos que essa pessoa vem de Deus. Porque a Bíblia diz, e o apóstolo Paulo ensina melhor ainda em Coríntios, quando ele diz que muitos são enviados até do próprio Satanás para prodígios e maravilhas, só que são falsos. O próprio diabo se transfigura, conforme a Bíblia diz em Coríntios, em anjo de luz. Parece luz, parece algo verdadeiro, mas interiormente são lobos devoradores. Porquê é que são lobos devoradores? Bem, porque eles na verdade nunca se converteram.
Eles andam à caça do dinheiro das pessoas. Eles andam à caça de tudo e mais alguma coisa, menos daquilo que é a vontade do Pai, menos em fazer a vontade do Pai. E é interessante, e alguém pode até ficar chocado com aquilo que eu estou a dizer, mas eu só estou a ler o que a Bíblia diz, o que Jesus disse. Então, quando você vê um movimento com muita gente, com muita riqueza, com muitos aviões, com muita coisa, pode ter até milhares de igrejas por todo lado, não significa que essas pessoas são vindas de Deus, que têm o selo de Deus. Alguns poderão ter, mas pode não ter, porque não é por ter muitas multidões, não é por ter a capacidade de ter muitas igrejas, não é por ter a capacidade de ter dinheiro e ter negócios e serem riquíssimos e prosperarem e terem aviões e carros de último modelos da Mercedes, de BMWs, não é por aí que você vai verificar se eles são de Deus ou não. Há muitas pessoas que são do diabo, até declaradamente, não são dissimuladas, que estão cheias de dinheiro, cheias de riqueza, que têm verdadeiros impérios, mas não significa que eles são de Deus. E é isso que Jesus está a querer dizer aqui. Porque também existem muitas pessoas que em nome de Deus fazem muitos negócios. Em nome de Deus fazem coisas absolutamente incríveis. Então, mas como é que eu posso saber se a pessoa é de Deus ou não? Ele até expulsa demónios, ele cura tudo em nome de Jesus, ele está sempre a falar Senhor, Jesus para aqui, Jesus para acolá. Isso não significa nada. Eu só estou a ler o que a Bíblia diz. Então, o que é que Jesus fala aqui? Fala que aonde nós podemos ver que se alguém não é um lobo devorador é quando essa pessoa faz a vontade do Pai. A vontade do Pai não é curar os enfermos, nem expulsar demónios, nem profetizar, nem nada dessas coisas. A vontade do Pai, a Bíblia fala aqui, Jesus até dá aqui uma pincelada no versículo 26, aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Se formos agora ao Evangelho de João, no capítulo 5, se formos mais à frente, tenho aqui a minha Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo 5, diz aqui, no versículo 23, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Depois em João capítulo 6, no versículo 29, Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus, ou a vontade de Deus, é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Então Deus, em primeiro lugar, o que é que Ele quer? Que nós acreditemos nele, não é? E depois vamos anunciar às pessoas para que as pessoas possam também crer em Deus, crer em Jesus, crer no Evangelho. Depois ele diz aqui o versículo 39 de João 6, a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, o que nós precisamos de fazer para agradar o Pai é nós temos que dar ouvidos às palavras de Jesus. Quais são as palavras de Jesus? É o Evangelho. Quando nós damos ouvidos ao Evangelho
e pratiquemos o Evangelho e cremos nele de todo o coração, então estamos a fazer a vontade do Pai. Quando nós vamos evangelizar, que esse é o principal mandamento que Jesus nos deu, de irmos por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. E aqui é que está o engano. Quando nós vemos as pessoas a irem por todo o mundo, para operarem sinais e maravilhas e profetizarem curas, milagres, e cada vez que há campanhas de milagres disto e daquilo, isso não é Evangelho. O Evangelho é nós anunciarmos aquilo que Cristo veio fazer por nós e crermos nesse Evangelho, crermos no Filho, crermos no Pai, para vida eterna. Porque há muitas pessoas que podem ser curadas e há muitos demónios que podem ser expulsos de pessoas, mas se as pessoas realmente não crerem no verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo e não o viverem, eles nunca são salvos. Foram curados, mas não são salvos. Demónios foram expulsos dos corpos de muitos, mas esses muitos nunca realmente entenderam o que é o Evangelho. Nunca entenderam o plano da salvação. Nunca entenderam o que é viver o Evangelho. Nós temos que viver o Evangelho, dar ouvidos às palavras de Jesus. Jesus nos deixou mandamentos. Muitos de nós somos curados, muitas pessoas andam por aí a curar pessoas, a expulsar demónios, etc, etc. Mas depois não fazem os mandamentos de Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, disse Jesus. Honrar o Pai acima de todas as coisas. Buscar o reino de Deus acima de tudo. Muitas pessoas não estão interessadas nisso. E é isso que é a diferença. E depois temos o fruto, o verdadeiro fruto que um cristão tem que dar, não é ele estar curado, não é ele estar livre de dívidas. Claro que ter saúde é bom. Quem é que não gosta de ter saúde? Claro que também, se a pessoa não tiver dívidas e tiver uma vida financeira saudável, claro que isso também é bom. Mas o verdadeiro fruto não são as riquezas, não é você estar curado, cheio de saúde. O verdadeiro fruto que a Bíblia fala está, por exemplo, em Gálatas. Gálatas fala disso. Gálatas, capítulo, creio eu que é o capítulo 5, não é? Diz aqui assim no versículo, até podemos ler aqui assim, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O que é que vale eu ver pessoas que em nome de Deus profetizam, em nome de Deus expulsam demónios, em nome de Deus fazem maravilhas e sinais, etc. Porque não é Deus que cria esses sinais. Nós sabemos que o diabo também se transfigura em anjo de luz e existem sinais e maravilhas vindo das trevas. É isso que as pessoas ainda não entenderam, porque há o sobrenatural das trevas, mas que muitas vezes esse sobrenatural das trevas está dissimulado em nome de Deus. Por isso é que Jesus disse: são lobos devoradores, que se usam de Deus e do nome de Deus e do conhecimento de algumas coisas que conhecem da Bíblia para enganarem. Mas a Bíblia é clara, o fruto é aqui que Gálatas fala. O que é que vale a mim ver alguém com esses resultados de muitas riquezas, mas são pessoas que são, conforme aqui diz, praticam as obras da carne, são pessoas de impureza nas suas atitudes, idólatras, são narcisistas, amam-se a eles próprios, evocam sempre os nomes deles, porque o fulano tal tem uma unção super especial,
porque é um profeta com poderes incríveis. Então isso é o espírito da idolatria, é o espírito narcisista. Feitiçarias, inimizades, pessoas que criam sempre criam climas de conspiração, falam nos corredores, nos gabinetes, falam mal uns dos outros, criticam, murmuram. Pessoas que andam sempre com o espírito de inveja, com as suas glutonarias, suas bebedices escondidas, que são obras da carne. Mas o verdadeiro fruto é o amor, é o gozo, é a paz, é a longanimidade, é a benignidade, a mansidão, a fé, viver pela fé. O justo vive da fé. Glória a Deus. Mas isso, esse fruto que só o Evangelho pode produzir, nós não encontramos em muita gente, infelizmente. Mas lá está, porque nós somos muito dados ao lado emocional, às aparências, aos títulos, ao Senhor isto, ao Senhor aquilo, não é? Nós somos dados a essas coisas. Muitas vezes nós nos colocamos em posição de sermos enganados. E há pessoas que até parece que gostam de ser enganados. Não conseguem discernir. Então, não é fácil. Não é fácil porque existe de facto o engano que é muito forte. O engano é muito forte. Em 1 de Tessalonicenses, nós podemos ver em 1 de Tessalonicenses, aliás, 2 dos Tessalonicenses, fala sobre o espírito do engano. Que fala aqui assim, por exemplo, capítulo 2 da segunda epístola aos Tessalonicenses, que fala, por exemplo, sobre o anticristo. No versículo 9 diz assim: é esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Está a ver? Há sinais, há prodígios, que o diabo é eficaz nessas coisas, mas esses sinais vêm, só que são de mentira. Lá está. Amados, eu para terminar quero dizer o seguinte: o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo transforma uma pessoa no interior. No interior. E o Evangelho transforma a pessoa que era azeda, que era invejosa, que era muito dada a conspirações, a murmurações, pessoas dadas para o lado do mal, e que quando realmente se convertem em Jesus Cristo ao Evangelho, é uma transformação no coração. É uma transformação no coração. A pessoa até pode ser pobre a vida toda, não ter dinheiro, andar sempre em lutas na área da saúde, sempre a enfrentar situações difíceis, perseguido, conforme a Bíblia diz que aqueles que realmente amam a Deus de coração serão perseguidos, vão sofrer tribulações, por aí fora e por aí diante. Nós podemos até andar sempre a passar por momentos complicados na vida, mas se no coração há esta transformação que só o Evangelho nos dá, então nós somos de Cristo. Glória a Deus. Somos de Jesus. Agora, aquele que aparentemente parece que é tudo muito bom, tudo fantástico, tudo maravilhoso, mas lá dentro no coração é um lobo devorador, só pensa em esquemas de como é que pode retirar mais dinheiro às pessoas, como é que pode fazer mais isto e mais aquilo, enquanto existem pessoas a sofrerem dentro das suas próprias igrejas, eles não vivem bem, vivem da boa, estão sempre na maior, para eles tudo funciona. e as pessoas são enganadas nisto, não conhecem aquilo que o verdadeiro Evangelho nos diz. Amados, vamos abrir os nossos olhos, vamos parar de andar a nos comparar frutos disto e daquilo, que o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo inunde o seu coração e que você deixe que o Espírito Santo transforme-o
por dentro, para que a luz verdadeira de Jesus Cristo reflita na sua vida e na minha vida também. Deus te abençoe e força. Glória a Deus.